A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de nós e sobre cada membro da nossa família. Amém? O nosso tema hoje será a água na perspectiva bíblica. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, todo leitor e estudante da Bíblia vê assim que a água é usada de várias maneiras metafóricas, né? Já perceberam isso? Todos nós percebemos. E é usado também para simbolizar tempos difíceis na vida que podem e acontecem a todas as pessoas, né? Especialmente aos cristãos. Né? Nós vemos lá em Salmo, no capítulo 32, no verso 6, Salmo, capítulo 69, verso 1, Salmo e verso 2 também. No Salmo, no Salmo 69, no verso 14, no verso 15, em Isaías, no capítulo 43, verso 2, em Lamentações, no capítulo 3, no verso 54, né? Nós vemos também que em alguns textos da Bíblia Sagrada, a água, ela representa inimigos que podem atacar e precisam ser superados. Por exemplo, você consulta lá a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia lá e consulte lá em 2 Samuel, no capítulo 22, no verso 17 e 18, no Salmo 18, no verso 16 e 17, do Salmo 124, verso 4 e 5, 144, verso 7, Isaías, capítulo 8, verso 7, e Jeremias, capítulo 47, verso 2. Amém? Vocês viram que ultimamente, né, eu estou usando lenço no cabelo, porque eu sou paciente oncológica e eu faço tratamento de câncer, né? E para a glória de Deus, estou na perseverança dos santos. E eu creio na minha vitória, eu creio na minha cura, na libertação dessa enfermidade. Amém? Vamos continuar. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra água, ela aparece para salvação e vida eterna. Deus oferece à humanidade, a todo mundo, por meio da fé em Cristo Jesus. Vejam Isaías capítulo 12, verso 3, Isaías capítulo 55, verso 1, Apocalipse capítulo 21, verso 6, Apocalipse capítulo 22, verso 1 e verso 2 e verso 17. Quando você lê João capítulo 4, verso 10 e 15, parte do discurso de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele fala metaforicamente da salvação da samaritana e que ele era fonte de água viva, uma fonte de água jorrando para a vida eterna, né? E quando nós vemos esse mesmo tema, a água às vezes simboliza a purificação espiritual, que vem com a aceitação da oferta de salvação de Deus. Deus ofertou uma salvação para cada ser humano, né? Ezequiel capítulo 36, verso 25, Efésios capítulo 5, verso 26, que o cristão está, que a igreja, né, do Senhor, a noiva do Cordeiro, está relacionada com a palavra de Deus, né?
sutilar. E Hebreus, no capítulo 10, no verso 22. E nós vimos assim que a passagem de João, que Jesus assim identifica como fonte de água viva, que flui de dentro daqueles que creem nele, que é o Espírito Santo. Né? João capítulo 7, versos 37 e 39. Nós vemos assim o que aconteceu no dia de Pentecoste. Conforme nós vemos em Atos 2. 2 vezes em Jeremias, o Senhor, metaforicamente identificado como a fonte de água viva. Consulte lá Jeremias capítulo 2, verso 13, Jeremias capítulo 17, verso 13 também. Em ambos os casos, Israel é repreendido por ter abandonado o Senhor por outras cisternas, que não poderiam de forma alguma satisfazer sua sede, né? São usados metaforicamente a palavra água para simbolizar bem e mal na vida do cristão, de acordo com os desígnios de Deus. Né? E também lá em Isaías, no capítulo 8, no verso 6, é dito sobre metáfora é figura de linguagem, né? Que as águas suavemente correntes de Siloé. O julgamento de Deus, Isaías 28, 17. As águas inundarão o teu esconderijo. Né? E também as palavras do homem, Provérbios capítulo 18, verso 4. As palavras da boca do homem são profundas, né? Lá em Provérbios 18, 4. E nós vimos também que a água ela é mencionada em Provérbios capítulo 20, verso 5, Provérbios capítulo 9, verso 17, Isaías capítulo 48, verso 1. Então nós vemos assim que a importância da água usada de forma metafórica, por exemplo, o batismo nas águas. Né? Jesus foi batizado nas águas. Que os hebreus, nós tínhamos 7 os povos da Antiguidade Oriental, entre os quais os hebreus, eles que tinham o hábito de tomar banho. Então, o batismo nas águas é um simbolismo, é simbólico de lavar, né? Porque o batismo com o Espírito Santo já é diferente. Jesus disse assim, aquele que não nascer da água e do Espírito não terá posse do meu reino. Né? Então, a importância do batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. A água, na perspectiva bíblica, é usado de forma metaforicamente, como a figura de linguagem, coisas boas que acontecem para o cristão ou que acontecem no mundo, sinais, né, bons e ruins da parte de Deus. Um grande abraço com meus braços de oração. Oremos uns pelos outros. Oremos pelas famílias. Oremos pela igreja do Senhor. Oremos por Jerusalém. Tem promessa para quem ora por Jerusalém. Vocês veem que Jerusalém está sendo praticamente destruída, né, pelos homens. Pelos homens que não acreditam em Jesus Cristo. Né? E é a cidade do grande rei. E oremos pelas nações. As nações estão, nós vemos nas redes sociais, na internet, que as nações... E o povo de Deus está muito se contaminando com isso. Mas esse é um outro vídeo que depois nós debateremos também. Um grande abraço com braço de oração. Força, fé e coragem. O Jesus Cristo está voltando.